Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você já é inscrito aqui do canal, muito bem-vindo mais uma vez. Caso não seja, é muito prazer. Sou Everton Cordeiro e te convido já a se inscrever agora mesmo por aqui e fazer parte, né, dessa família patriota. Estamos aqui sempre com as últimas informações da política, principalmente as que envolvem a direita e o presidente Jair Bolsonaro. Sempre estamos aqui com as vozes dos parlamentares de direita, que são lá os nossos representantes, né, em Brasília. Também trazemos aí a análise dos jornalistas renomados, mas só daqueles que ainda não se venderam para o sistema. Então, se você é patriota e não aceita mais, né, ser enganado por essa mídia vendida, você tá no lugar certo. Você não pode ficar de fora. Já se inscreva agora mesmo em nosso canal. Além de se inscrever, eu peço para você que deixa o like, ativa o sino das notificações e antes de soltar o play desse vídeo, também peço para você que compartilhe o conteúdo para que ele chegue aí no máximo de pessoas. Então vai lá, clica no joinha que é rápido, é fácil, é grátis e você vai estar nos ajudando muito. Então sem mais enrolações, bora para o vídeo. E o que se sabe que tiros foram disparados, né, neste domingo num campo de golfe perto de onde estava Donald Trump, que é o candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. Então foram ouvidos tiros, né, e que teriam alvo, agora já há uma confirmação de que os tiros provavelmente foram disparados pelos seguranças do Trump contra o atirador. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que foi localizado pelos seguranças, quer dizer, do atentado de julho para cá, pelo menos o sistema de segurança, de proteção ao ex-presidente e candidato, agora de novo, Donald Trump, ele melhorou, né? Então o Trump já avisou aos apoiadores dele que está seguro e que está bem e que não vai se render, que nunca vai se render. O ataque, como eu disse, foi no clube de golfe do Trump, em West Palm Beach, na Flórida, e o homem apontado como autor dos disparos foi preso. A agência Associated Press informou que um fuzil AK-47 foi encontrado. Constantino, começo por você, as informações vão chegando ao longo do programa, mas é mais um atentado contra Donald Trump, quer dizer, a turma não brinca em serviço. Pois é, Lacombe, tem muita coisa para falar e para especular sobre isso, né? Primeira coisa que a gente tem que lamentar, claro, é se foi mesmo mais um plano para matar o ex-presidente e provavelmente futuro presidente novamente, espera-se, Donald Trump, né? Se foi um caso isolado, se tem a CIA por trás, se tem Irã, russos por trás, isso aí a gente não vai saber. Outra coisa que a gente pode lamentar nesse primeiro momento é que os brasileiros que não se rebelaram o suficiente para ter VPN estão à mercê de veículos oficiais do Brasil, ou seja, estão no escuro, não tem o X para se informar, que é a melhor fonte de informação que existe hoje, né? E no Brasil está bloqueado, censurado. Ryan Roof, né, é um havaiano de 58 anos, ativista, democrata. Há pouco tempo atrás, todo mundo está correndo atrás de informações, né? Ele deu uma entrevista em 2022 na Newsweek da Romênia. Ele era alguém que recrutava soldados para lutar na Ucrânia. Tem gente especulando que tem um perfil, por exemplo, de um ativo da CIA, vai saber, né? CIA que muita gente acredita com embasamento que pode estar por trás, por exemplo, do assassinato do JFK. O que a gente sabe é que a retórica da velha imprensa e do Partido Democrata, ela ajuda a alimentar esse clima. Então, mesmo admitindo que seja um cara, um lobo solitário, que nem dizem que é o Adélio Bispo, mesmo assumindo essa premissa, né? Foi alguém isolado que não gostava e odiava o Trump, como aparentemente esse ativista democrata odeia, né? É óbvio que a retórica em nada ajuda. Fosse o contrário, todo mundo estaria colocando na conta do próprio Trump, né, da direita radical, da extrema direita, que fala de uma certa forma, que induz a violência e por aí vai. Mas quem sofreu provavelmente duas tentativas de assassinato, uma, a bala pegou na orelha e por milagre ele sobreviveu, a outra, o serviço secreto e a segurança conseguiram fazer o trabalho de prevenção, foi o próprio Trump, né? Então essa ameaça terrível à democracia
parece ser aquela que vem sofrendo sempre atentados, assim como no caso brasileiro, né? É impossível, Lacombe, impossível descartar a possibilidade de ser algo interno, inside job. A própria turma do sistema, né, que não suporta a ideia de perder, e tem muito a perder com a volta do Trump à Casa Branca, todo o poder, todos os recursos que controlam, tudo que eles têm, né? Eles vivem disso. O sistema é bruto, companheiro, e aparelhou tudo. E morre de medo da volta do Donald Trump à Casa Branca. Então é óbvio que todo mundo vai especular nessa linha, né? Quem é esse sujeito? Quem é esse Ryan? Quem é esse democrata ativista de 58 anos do Havaí que odeia o Trump e levou para perto do campo de golfe um fuzil, né? Supostamente, tudo indica, com a intenção de alvejar o Donald Trump. É muito cedo para a gente chegar a conclusões, mas eu quero aqui, nessa primeira fala, destacar a obviedade ululante, né? É o duplo padrão da própria imprensa. Fosse o contrário, a gente sabe qual seria a narrativa. Em se tratando do Trump como alvo, uma vez mais, veja lá, como os brasileiros, às vezes, no Brasil, não têm acesso a isso. O trabalho que a imprensa americana fez para abafar há 2 meses uma tentativa de assassinato do Trump, que um tiro de fuzil pegou na sua orelha, é algo impressionante. Impressionante. Parece que sumiu do mapa. Ninguém lembra. Não sabem o que aconteceu. Então, é isso que está em evidência hoje, né? O sistema, provavelmente, se estiver por trás disso, não está nem um pouco confortável com essas eleições. Muita gente tentando vender a ideia de que Kamala Harris está com muita chance e tudo. Não parece. E, por fim, a Câmara soltou uma notinha, né, dizendo que não há lugar para violência nos Estados Unidos e blá, blá, blá. Mas eu quero lembrar o óbvio também. A retórica deles de que estão enfrentando um nazi-fascista, uma ameaça terrível à democracia, um Hitler reencarnado, ela não é condizente com essas notinhas hipócritas. Porque, de novo, se o Trump é o Hitler, não haveria por que reagir dessa forma. Ou você não faria o que for possível para impedir o Hitler de voltar ao poder, né? Mas a gente sabe que eles usam essa retórica, é uma retórica canalha, né? E eles estão apavorados mesmo com a perda do poder, como disse o Elon Musk, né? Não é ameaça à democracia, é ameaça à burocracia, à tecnocracia que está no poder. A Dorit Harazin, no Globo hoje, a militante esquerdista democrata, escreveu: campanha nos Estados Unidos expõe o quanto a loucura ficou banal. A sociedade americana, a começar pela própria imprensa, normalizou a figura de... Aí você fala, puxa vida, vai falar da Kamala Harris, uma louca, burra, Dilma, radical, com a turma toda que defende o Hamas dentro do Partido Democrata, que mentiu para os Estados Unidos e para o mundo que o senil do Joe Biden estava bem? Não, do Donald Trump. Então veja, o Trump, 2 tentativas de assassinato em 2 meses, mas ele é a grande ameaça. A Kamala Harris é uma pessoa convencional, segundo a militante do Globo. Estados Unidos tem a ver com o Brasil, o mundo todo tem a ver com o mundo todo. Mas vamos à nossa pauta número 2, o impeachment do Alexandre de Moraes. O número de senadores que apoiam o impeachment já chega a 36, tá? Nessa semana, congressistas protocolaram o pedido de impedimento do ministro do STF, o senador licenciado Rogério Marinho, uma das lideranças da oposição, pena que ele não venceu a eleição para o Senado. O Rogério Marinho pediu que a população cobre seus parlamentares. E um abaixo-assinado que pede a saída de Alexandre de Moraes chegou a 1.500.000 assinaturas, é um dos maiores da história. E aí vem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e diz que vai analisar o caso com prudência. Eu sempre tive muita prudência ao avaliar impeachment em relação a atos jurisdicionais. Considero que decisões judiciais, por mais equivocadas que sejam, são passíveis de recurso. E é inusitado pensar por decisão jurisdicional na cassação de um ministro, quando outros ministros ratificam a mesma decisão. A análise será feita com toda a prudência, com todo o zelo, sobretudo com todo respeito e com muita honestidade de minha parte, especialmente em deferência àqueles que a legitimam, que são meus colegas parlamentares. Bom, o Rodrigo Pacheco é um homem muito alto, né? Ele tem quase 2 metros de altura, mas é impressionante como consegue ser baixo ao mesmo tempo, né? Dá um enjoo, dá um engulho ouvi-lo falar.
é algo que eu ainda não... E olha que eu sou conhecido por ser muito elegante, muito educado, muito calmo, mas em relação ao Rodrigo Pacheco, eu internamente fico muito mexido cada vez que ele faz um discurso desse tipo, e ele faz muitos, porque ele só faz discurso desse tipo. O Rodrigo Pacheco até andou falando, né, consta que abandonaria a carreira política quando terminasse o mandato como senador agora, em 2026, que ele não queria mais concorrer a nenhum cargo político, mas como acreditar em Rodrigo Pacheco? Não é para acreditar no Pacheco, mas também não era para acreditar na sinceridade do Eduardo Cunha, e ele tocou o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Por que eu começo falando isso? Eu sou um dos que vem lembrando, né, que o Pacheco não é covarde. Não é uma questão de faltar coragem para ele fazer o que tem que fazer pelo país. Ele é cúmplice, como colocou o Ruschel muito bem, ele é parte desse troço. Então ele vem com esse discurso engomadinho, empolado, sempre palavras bonitas republicanas, vou olhar tecnicamente, juridicamente, blá blá blá, rolando lero, ninguém acredita. Mas ele não precisava ter recebido o pedido de impeachment em mãos. E ele teve essa cerimônia que nós mostramos aí. Então, alguns já dizem que não são nem mais 36, já chegou a 40, 41 senadores. O pedido do senador Rodrigo Marinho é muito importante. O 7 de setembro foi crucial para mostrar que há muita gente cansada da situação no Brasil e com uma pauta única. Os pedidos, assinaturas do pedido de impeachment, também passando de 1,5 milhão, mostram isso. Mas tem que ter o corpo a corpo, tem que ter o tete a tete, tem que ter você perturbando, ligando, mandando e-mail para o seu senador. Por exemplo, meus amigos cariocas, muitos na onda do bolsonarismo, por falta de opção, não vamos colocar isso na culpa ou na conta do Jair Bolsonaro, mas votaram no Romário. Peixe, cadê? Nessa hora, cobrar o malandro. Né? Então, é fundamental exercer a cidadania. A Ana colocou muito bem, né, isso. O pessoal no Brasil parece que fica sempre com uma visão de tudo ou nada. Amanhã, mas qual foi o efeito do 7 de setembro? Então eu vou para casa. É uma luta contínua, é uma maratona, é um jogo de resistência. E eu quero apontar aqui, com algum otimismo, que há alguns sinais de mudança. Um deles talvez seja o Pacheco, que é um cúmplice, receber. O outro, nós já mencionamos, o Michel Temer, que foi quem indicou o sujeito para o STF, aquele cujo nome não pode ser dito, né? Ele escreveu um texto recentemente para 3 jornais no mesmo dia. O Globo, Folha e o Estadão, os principais jornais do sistema, publicaram um texto em que ele fala de pacificar o país, de que não pode ter excessos, de não sei o quê. Ou seja, a minha esperança sempre foi a principal. O Trump voltar à Casa Branca é importante, o povo nas ruas é fundamental, tudo isso. Mas a principal esperança sempre foi a de que o sistema ia tentar expelir aquele que agiu como seu pitbull, como o responsável pelo trabalho sujo, porque ele ficou tóxico demais. Porque o custo para o sistema está alto demais. O Brasil está um pária no mundo. O Brasil corre risco de sanção. Tomou 18,5 milhões da Starlink na conta, não sei o quê. O Lula, quando chegar no ano que vem em Nova York para o discurso da ONU, se ele for de avião presidencial, quem sabe, né? O avião confiscado. Ia ser lindo, né? A Argentina já teve esse medo na época lulista e a Cristina Kirchner foi de voo comercial. O Elon Musk andou ameaçando. Será que o Lula gosta de avião comercial? Então, é por aí. É uma batalha contínua e nós temos que ir subindo o sarrafo, intensificando o calor do maçarico, até que o sistema resolva expelir pelo menos o Alexandre. Rolou um papo aí de acordão, culparam o próprio Bolsonaro, acho que o Deltan Dallagnol talvez tenha se precipitado, né? Trocamos o impeachment do Alexandre de Moraes pela anistia e tudo. Não tem acordo nesse sentido. Eu sou parte interessada, eu tenho lugar de fala. Eu estou com o passaporte cancelado, contas bancárias confiscadas há quase 2 anos, sem poder ir para o meu país, né, de origem, e com as minhas redes sociais sob censura prévia. Mas não tem acordo nessa linha. Não tem acordo. Agora, o sistema, cada vez mais, está vendo que o preço de manter o Alexandre está ficando alto. E claro que, por outro lado, o Alexandre não está curtindo a praia e o seu poder tirânico. Ele está usando isso para que não possam tirá-lo. Então, por exemplo, hoje nós temos um PGR totalmente cúmplice do Alexandre de Moraes.
e desse espírito de corpo que o Ruschel mencionou do STF. Há pouco tempo atrás era a Raquel Dodge mandando enterrar inquérito do fim do mundo. Então, houve uma mudança para pior nesse sentido. Daí que vem a necessidade do povo ir para as ruas, pressionar o seu senador e fazer o seu trabalho. É uma luta, né? Então, mais e mais senadores estão começando a sair da toca. 36 que admitem votar para o impeachment, é porque tem muita gente com o rabo preso e com medo na encolha. Então, nós temos que fazer essa turma sair da toca. Como? Mostrando que o custo de ser isentão ou cúmplice do tirano é alto demais. Que isso vai ter consequências. É a pauta única no Brasil hoje, esse troço. Aí está a oposição falando em obstruir reforma tributária, que aliás é ganha-ganha, né? Porque é uma reforma lixo. A gente pode falar de economia já, vai falar. Então, Lacombe, cada um tem que fazer a sua parte. A história não está contada, não existe fatalismo, não tem essa coisa de nunca vai ter jeito, já era. Não pode jogar toalha. Tem que continuar lutando. Lutamos contra coisas tão piores durante tanto tempo, né? A situação no Brasil, do ponto de vista de abusos do Estado de Direito, talvez nunca tenha sido tão ruim. Nem na época do regime militar, sem dúvida, não foi. AI-5 e tudo. Agora, quem disse que não é reversível isso? Tem que ser. Vamos à pauta número 3. Privacidade e propriedade ameaçadas. Né? Enquanto o Brasil arde em chamas e os ativistas se calam, né? O governo Lula teve uma ideia: confiscar a terra de produtores rurais. O plano petista é tomar a propriedade em que haja ocorrência de fogo e designar uma autoridade climática para impor um suposto combate à mudança do clima. Com a propriedade ameaçada, o STF também decidiu pôr em risco o sigilo do cidadão. Para favorecer o fisco, a Suprema Corte autorizou o compartilhamento de dados de usuários do Pix e meios eletrônicos para fiscalizar o recolhimento de impostos. De quebra, os ministros também decidiram nessa semana que empresas de telefonia devem fornecer dados cadastrais de usuários investigados ao Ministério Público e à Polícia sem a necessidade de autorização judicial. Ruschel, eu começo por você. E tem gente que jura que o Brasil não tem comunismo, que não há comunismo no Brasil, não há nenhuma semelhança com algo que se pareça comunismo. Bem, antes de falar sobre isso, só uma atualização sobre o sujeito que tentou matar o Trump. A Fox News acabou de anunciar que ele fez várias doações, melhor colocando, a plataforma ActBlue, que é usada pelo Partido Democrata para receber doações para a campanha do Joe Biden. Então ele fez mais de uma dezena de doações à ActBlue, isso está registrado aí, uma espécie de justiça eleitoral aqui dos Estados Unidos, né, que esse tipo de doação é necessário ser aberta. Então, uma atualização em relação ao Ryan Wesley Root, que tentou matar o Trump mais cedo aqui na Flórida. Bom, em relação a essa decisão, essas últimas decisões, o que a gente está vendo nos últimos anos é uma piora, né, na garantia à propriedade privada, que é um dos pilares de qualquer regime livre. Não podemos esquecer que há pouco tempo atrás houve uma decisão do ministro Barroso que praticamente coloca um empecilho para a reintegração de posse, né? Criando uma espécie de comitê de negociação, né? Uma câmara de arbitragem aparente, para negociar entre invasores de propriedade e os donos dessa propriedade, o que pode deixar ainda mais difícil a reintegração de uma posse invadida, né? O que no Brasil já era difícil. E agora a gente tem várias decisões que vão nesse sentido. A perda do direito à privacidade, ao sigilo bancário, para investigações, nesse caso específico, de fiscos estaduais contra pessoas e empresas, né, pagamento de ICMS, mas é praticamente certo que isso vai se estender para outras investigações do fisco. E, obviamente, a gente vê um Estado cada vez mais voraz
em buscar a propriedade das pessoas através do aumento da taxação ou de outras medidas até mais agressivas, como o confisco mesmo. Tivemos a decisão do Congresso, que é um espetáculo, né, de tudo que está errado no Brasil, essa última decisão, porque é em relação à desoneração da folha de pagamento. É uma novela antiga, mas só para você lembrar dos últimos lances. A desoneração diminui a carga tributária de alguns setores da economia em relação à folha de pagamento, que incentiva a contratação de mais pessoas. O governo Lula resolveu acabar com a desoneração, né, uma canetada, numa medida provisória. O Congresso foi lá e vetou a decisão. Pois o governo Lula foi lá e deu uma nova medida provisória para acabar, de uma outra forma, diminuir a desoneração. Em contrapartida, o Congresso foi lá e aprovou uma lei para manter a desoneração por mais tempo. O que aconteceu na sequência? O governo foi até o Supremo, a ação caiu nas mãos do ministro Zanin, né, o ex-advogado do Lula, e o ministro Zanin deu uma medida liminar lá, dizendo que a lei que o Congresso aprovou para desonerar a folha, ou manter a desoneração, era inconstitucional. Isso gerou uma grande insegurança jurídica, as empresas não saberiam naquele mês se teriam que recolher ou não o imposto, né? Conforme sempre recolheram, tinha que voltar atrás a pagar mais imposto antes da desoneração, a medida que vem lá do governo Dilma. E aí, nessa negociação Congresso, o ministro Zanin deu 60 dias para que isso fosse votado, ou seja, o Congresso, que é quem efetivamente faz as leis, tem um prazo de 60 dias para aprovar algum tipo de lei nos parâmetros que o ministro definiu. E aí, nessa votação, se define que para fazer frente à perda de receita potencial com a desoneração, você vai tomar de 8 a 12 bilhões dos brasileiros que estão em contas que não são movimentadas há muito tempo, né, o chamado dinheiro esquecido. E, além disso, o governo retomar dinheiro que foi gasto com precatórios, né, quando o governo perde aí ações judiciais, em 2 anos, caso esse dinheiro não seja utilizado. A lei anterior dava 25 anos de prazo para a União tomar de volta esses recursos. Ou seja, se a gente olhar, é uma sequência de decisões que acontecem já há algum tempo, agora parece que está acelerando, que vão deixando a propriedade privada cada vez menos sólida, que já não era sólida pela Constituição, né? A gente fala da Constituição brasileira em termos de propriedade privada, nós temos que lembrar que a Constituição diz que a propriedade, né, deve cumprir a sua função social, né? E a função social, quem é que define o que exatamente é? Então, não dá para dizer que a gente tem mais garantia de propriedade privada no Brasil, e a única certeza que nós temos é que nós devemos esperar esse governo cada vez mais ávido por tomar o dinheiro dos brasileiros, seja por impostos maiores, seja por esse tipo de ação direta. Eu não acho que isso vai mudar porque a gente está passando por uma explosão dos gastos públicos. O Stuhlberger, um dos maiores gestores brasileiros, né, que infelizmente apoiou, né, fez o L, mas pelo menos se arrependeu recentemente, disse que não está mais apostando na Bolsa, não está mais apostando no real, inverteu as posições, na verdade está apostando no dólar, porque essa questão de superávit virou uma fantasia, a contabilidade criativa voltou, né, nós temos aí uma Dilma 3, na verdade não é Lula 3, né, é Dilma 3, e que a única coisa que a gente pode olhar, que dá para ter, não se olha mais para superávit primário, porque tem essas medidas, né, toma dinheiro parado, não considera a despesa XYZ para fazer a conta. O único fator que a gente pode olhar mesmo é o endividamento. E o endividamento brasileiro não para de crescer. Então a gente tem um governo perdulário que gasta cada vez mais do que arrecada e busca fechar a conta através do aumento brutal de arrecadação de todas as formas possíveis. E isso não deve mudar até o final desse governo. Então a gente deve esperar mais medidas nesse sentido. Além de perder a nossa liberdade de expressão, né, os nossos direitos fundamentais, a gente está perdendo também os nossos recursos, seja por taxação cada vez maior, seja através desse tipo de confisco. Bom, pessoal, foi isso. O nosso vídeo de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram,
peço mais uma vez para deixarem o like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo aí para que ele chegue no máximo de pessoas. Também aproveita, já comenta aí, deixa no comentário o que você achou de tudo que foi dito. Eu estou sempre aqui lendo alguns comentários, eu até respondo. Então comenta aí com a sua opinião, é sempre muito bem-vinda e muito importante para darmos voz aqui, né, ao debate. Então, pessoal, vou agradecendo vocês. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.